Ontem tivemos a notícia que o irmão do rei Charles, Andrew, foi preso pelo envolvimento com Epstein e também possível traição, o que mexeu com as notícias do mundo inteiro. Assim como o nome da princesa Diana até hoje mexe com o imaginário popular. Mas recentemente eu vi uma postagem sua criticando a princesa. Na sua opinião, por que ela não deveria ser tão admirada assim como ela é? Olha, a pergunta é para começar o programa já com fogo na roupa, né? Mas veja, eu tendo a tentar desmistificar esse tipo de glorificação de personalidades muito midiáticas, porque quando a gente vê a história da própria princesa Diana, de fato ela é muito comovente com aquela morte trágica, né? Mas a princesa Diana, se a gente fosse fazer uma espécie de comparação com o que acontece hoje com as personalidades, principalmente a esposa do príncipe Henry, né? Aquela moça cujo nome me esqueci, que também é outra que gosta de aparecer o tempo inteiro, a princesa Diana é uma espécie do grande protótipo da lacradora moderna, porque as pessoas não pensam nisso, até quando eu fiz aquela postagem, as pessoas ficaram um pouco assim, pensativas, eu nunca tinha olhado por esse lado, porque veja, o que a princesa Diana fez? Primeiro que ela teve um casamento com o príncipe Charles, né? E assim, obviamente ela não foi obrigada a casar, ela já vinha, os Spencer, de uma família também muito rica, e que tinha bastante privilégios, mas ela não é obrigada a casar com o Charles. E quando ela casa, ela faz um juramento de fidelidade à coroa, à tradição monárquica de mais de 1000 anos, da casa que ela iria representar, inclusive como sucessora do trono, né? Ela seria a rainha, hoje em dia, no lugar da atual, né? Da Camilla Parker Bowles. Então, o que ela fez a sua vida inteira? Ela passou quebrando protocolos o tempo inteiro e disputando narrativas com a coroa, apelando o tempo inteiro para a mídia e com os seus trabalhos sociais que ela fazia, que de fato muita coisa foi bonita, mas ela violava o preceito número 1 de Nosso Senhor Jesus, né, que é o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. No caso, ela usava isso como sinalização de virtude o tempo inteiro, fazendo seus apelos emocionais, com aquelas entrevistas, com cara de coitadinha, a princesa do povo contra aquela coroa, um sistema opressor, buscando holofote 24 horas por dia, agenda verde, vitimização pública, inclusive enquanto tinha amantes, enquanto usufruía de todo o glamour da monarquia que ela mesma reclamava e cujos protocolos que a mantém em pé ela queria destruir. Então, eu acho que era uma mulher até temerária, né, e que hoje estaria no grupo do Leonardo DiCaprio, da Greta, do Macron, daquele rapaz que fez o Hulk lá, cujo nome também já me esqueci, mas enfim, toda essa turma aí do Beautiful People, né, que usa todo o glamour que eles têm para tentar se fingir de coitadinhos como se fosse uma culpa moral por serem famosos e ter dinheiro. Então assim, é uma figura que eu acho que merece alguma admiração em alguns aspectos sociais, mas não por aquilo que ela é conhecida por ter quebrado os protocolos da monarquia e desafiado um sistema que inclusive é o que mantém a Grã-Bretanha em pé, apesar de todos os percalços que ela enfrenta. E a gente toca nesse assunto, o chat já fica empolvoroso, é claro que é um assunto que divide muitas opiniões, Diana sempre uma figura muito querida pela maioria, mas há pontos para serem realmente refletidos com relação ao que o Bernardo traz, né? Exatamente isso que você falou agora, muita gente no chat, nossa, finalmente alguém que pensa como eu, outros, deixem a Diana em paz, e também a princesa que tirou o véu da realeza. Deixa eu ver, a Julie está acompanhando, a Julie que também conhece muito bem essa história toda, e que traz a próxima pergunta para o Bernardo, Julie. Conheço bastante, acompanho a Chatonilda da mulher do Harris, eu chamo ela de Montecita, ela de fato é uma social climber e ela sim usa... ela já casou com o Harry, ela tinha 36 anos, é um pouco diferente da Diana, que era uma garota. Eu concordo em parte com o que você fala, mas discordo que Diana era uma garota e ela não sabia da existência da Camilla Parker Bowles, que sempre foi o grande amor do Charles, mas a mãe não deixou ele casar, até porque ela era divorciada, já tinha filhos, e Diana era virgem, e eles queriam uma... Ela era um pouco ingênua, mas de fato depois ela usou tanto a mídia contra a monarquia ao bel prazer e sempre se vitimizando. Isso você tem razão, ela era um pouco chatonilda. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos agora com um escândalo enorme, quer dizer, um escândalo que já até enterrado, que é a história do Jeffrey Epstein, né? Mas desde que os files os arquivos, os mais de 3 milhões foram disponibilizados no site do governo americano,
tem dado o que falar. E uma das pessoas que ontem foi preso, eu sei que já foi solto hoje de manhã, foi o príncipe Andrew. Me pergunto, por que ele foi preso de um caso que os Estados Unidos já simplesmente resolveu? Júlia, olha, veja, a questão do Andrew nesse ponto, ela não tem muito a ver na prisão, tá? Não estou falando da questão que envolve crianças, né? Mas nesse caso da detenção dele ontem, e já é ex-príncipe, porque a Elizabeth II já tinha tirado o título nobilitário dele de príncipe, ele só era Andrew, e agora também o Charles tirou as propriedades e direitos até que ele tinha a mais ainda, agora ele é simplesmente um civil, né? Mas não porque ele teria, segundo o governo britânico, um envolvimento com os esquemas morais do Epstein, que são gravíssimos e têm que ser culpabilizados, mas é porque, segundo as investigações apontam, ele teria vendido ou entregue, né, servido como uma espécie de leve-trás de segredos do governo britânico para o Jeffrey Epstein, que alguns especulam seja um agente secreto, né? Como é que a gente pode dizer assim, até triplo, né? Uns dizem que ele trabalhava para o Mossad, mas outros que ele trabalhava também para o MI6, também para a KGB. A suspeita é muito grande, nós não temos prova de nada, mas há bastante conversa nesse sentido. O que se sabe é que ele está sendo acusado de vender segredos de Estado para o Jeffrey Epstein. Agora, fazer o que com esses segredos nós não sabemos, mas esta é a acusação, uma acusação, na verdade, de alta traição. Isso pode dar um problema grande para ele. E ele foi solto não porque é inocente, mas para prestar contas ali, fazer um primeiro depoimento, mas ele está solto sob investigação, né? Ele não é culpado nem acusado formalmente, está na fase de inquérito ainda da justiça inglesa, e o caso agora vai ser apurado exatamente do que aconteceu, mas ele era amigo do Jeffrey Epstein desde os anos 90, pelo menos teve as suas relações próximas com ele até os anos 2010, 2012, mas o caso do Jeffrey Epstein explode, vamos dizer assim, na mídia em 2019, quando o Epstein é preso. E aí nessa época foi quando ele perdeu o seu título, porque o caso dele foi um dos primeiros a aparecer, dada a sua vinculação. Caso estranho, inclusive, é que o ex-príncipe tinha, bizarro isso, né? Mas ele tinha uma coleção grande e esquisita de bichinhos de pelúcia na sua casa. Até já me benzi aqui, porque isso daí é filme de terror, pelo amor de Deus. Essas revelações são tão bizarras que acho que nem os filmes de terror conseguem assustar a gente tanto, né? Ainda mais por serem figuras de verdade. Eu ia falar reais e aí ia parecer que era da realeza, mas também, né? Reais e reais. Então é chocante demais mesmo. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.